base da igreja, a base da sociedade e a base de uma nação. Famílias fortes fazem uma igreja forte. Famílias fortes fazem uma sociedade forte. E famílias fortes fazem uma nação forte. Assim sendo, é um momento muito importante, muito marcante. E eu gostaria de primeiro, antes de mais nada, dirigir a cada um que está aqui. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês foram escolhidos a dedo. Eu tenho certeza que, se fosse por escolher pessoas que gostariam, talvez esse local não comportasse. Tanto que a sala é querida, eu acho que, né, não estou falando dele que eu conheço um pouco mais dela sala, eu acho que aqui não caberia tanta gente que ela poderia trazer, mas ela teve que limitar. Ela tem que escolher: eu quero fulano, eu quero o casal tal, eu quero a fulano. Ela vai selecionando da mesma maneira o Rodrigo. Ele também, né, falou: eu quero fulano. Ela: tudo bem, meu amor. E aí, o grupo limitado, escolhido, foi esse. São melhores do que os outros? Não, não é isto. Todos são importantes, mas tem um significado especial para eles, e eu diria, um significado muito mais especial para vocês, para nós. Para nós. Eu confesso que eu até comentei com a mestre de cerimônia, que eu já conheço também de muito tempo, e conversando com ela, falando: olha, eu preciso me conscientizar que eu sou apenas o ministrante, um dos dois ministrantes. Não preciso eu ficar tão ansioso como eu estou, né? Parecendo que é uma filhinha que vai casar ou coisa parecida. Mas é porque ela realmente é uma pessoa querida e muito importante. E eu me senti muito importante ao ser convidado. Eu quero que você entenda isto. Se foi importante para ela, muito mais importante é para nós termos sido convidados. Nós fomos escolhidos a dedo para estarmos aqui. Primeiro, pelo carinho, e segundo, porque eles têm plena convicção, certeza de que a sua presença é abençoadora. Ah, mas será? Eu nem fiz uma oração por eles, pois então faça. Faça, porque sua presença é abençoadora. A minha maneira de interpretar essa relação de servos de Deus é que até mesmo o olhar de uma pessoa que me quer bem me abençoa. Até mesmo o olhar de uma pessoa que acredita em Deus é abençoador. Nós temos na Bíblia exemplo que até a sombra de um servo de Deus abençoava. A sombra, eu estou falando do olhar. Você veio aqui e está olhando para eles. E quando você olhar, você vai dizendo: oh Deus, faça esse casal muito feliz. Se vierem os filhos, que sejam saudáveis, que tragam alegria. Aí não esqueça de pedir dinheiro para eles também não, tá, gente? Ele fala: Senhor, dê felicidade. Não precisa se preocupar com o dinheiro, preocupe. Ninguém é feliz debaixo da ponte, não. Quer dizer, é mais feliz fora, né? É mais feliz numa casa bonita, é mais feliz numa vida que não tem falta. Então, abençoe. Esse casamento, ele tem duplo significado. Por quê? Porque ele tem o significado principal para nós, que é a bênção de Deus, pela presença dos ministros de Cristo que estarão abençoando, pela presença das testemunhas e dos servos de Deus, vocês que estão aqui, e também tem o significado de ser um casamento civil. Esse casamento aqui, ele tem a validade também do que é feito no cartório. Eles não precisaram ir casar na frente do juiz. Nós, os ministradores, estamos investidos da autoridade de juiz, amparados pela lei, autorizados pela lei para efetuar esse casamento. Eu tenho aqui um documento do cartório Gereissati, que diz certidão de habilitação de casamento religioso com efeito civil. É a Lei 1110, que foi promulgada no dia 23 de maio de 1950. Alô, está pagando? 1950.
Olha, essa lei é antiga e muita gente nem sabia que ela existia. Não significa que de qualquer maneira, não. A igreja precisa estar habilitada, legalizada, e é o que está acontecendo aqui. Nós certifico que, em virtude dos documentos legais que me foram apresentados no cartório pelas partes contraentes, pelas partes contraentes, Rodrigo Silva Soares, de Nacional. Rodrigo Silva Soares, de nacionalidade brasileira, residente domiciliado na rua Ana Nery, 1721, Casa 11, no Rodolfo Teófilo, Fortaleza, Ceará, Brasil, e filho de José Arimateia Soares Borges e Rita Rodrigues da Silva. E a Sara Nádia Lima Caminha, de nacionalidade brasileira, residente domiciliada na rua Porfírio Sampaio 2400, Bloco A, Casa 202, no Rodolfo Fortaleza, Ceará, Brasil, filho de Sérgio Luiz Marques Caminha e de Célia Maria Lima Caminha. Mulheres de Jerusalém, eu as conjuro pelas gazelas e pelas corças do campo, não despertem o amor, nem provoquem o amor, até que ele queira. Vamos para os seus lugares. Essa cerimônia ela terá duas partes distintas. A primeira parte, eu estarei sendo privilegiado para trazer, e a parte cerimonial, que será o pastor Sérgio Caminho. E nessa primeira parte, além da apresentação que já foi feita, a parte jurídica, eu também quero fazer a apresentação do que o Espírito de Deus nos conduziu a trazer para eles e para vocês. Eu quero que sempre pensem. Eu acho que é melhor ser o microfone. Vocês não acham? Está muito incômodo para mim. Está para vocês também? Então, amados, eu vou usar o texto da palavra e comentar com vocês, e vocês tenham em mente que aquilo que a gente vai falar não é só para eles, é para todos, porque a palavra de Deus, ela não é específica para uma pessoa, ela é para todos. Então, aquilo que se aplicar, e certamente que assim será, para a sua vida, entenda como sendo Deus falando com você. Nós estamos começando com esse. Ok. Esse texto que nós começamos lendo, ele é um texto que não está apenas no texto ou na passagem que eu li. Ele está 3 vezes no livro de Cantares. Ele está no 2:7 que li, está no capítulo 3, verso de número 5, está no capítulo 8, verso 4. 3 vezes a mesmíssima palavra é repetida. Não é coincidência. Não é por acaso. É significativo isto. Deus está trazendo uma palavra aqui. Uma palavra. É dito, confirmado e reconfirmado. Mulheres de Jerusalém, não despertem o amor. Eu vos conjuro, não despertem o amor. Isso está dizendo uma palavra muito forte, dizendo: existe um tempo bom para o amor existir. Não provoquem para que ele aconteça antes do tempo. Não forcem a barra para que ele aconteça antes da hora. Nós vemos no passado uma época em que as mocinhas casavam muito cedo. 14 anos, 15 anos elas casavam.
Depois veio um tempo em que... Alô? E esse aqui? Ok. Depois veio um tempo em que não demoraram-se muito para casar. E agora voltou um tempo que não quer nem se casar. Não é? É muito comum, eu lido com o povo, com gente, e é muito comum a gente receber mães falando: minha filha tem 16 anos e ela está na casa dela. Como ela casou? Não, ela se ajuntou. É muito comum esse ajuntar, não é? Esse se unirem sem um casamento, sem pedir a bênção de Deus, como se fosse algo precipitado. Algo precipitado. E a palavra de Deus está falando: olha, não se precipite. Rapaz, quer se casar? Espere o momento certo. Há consequências. Digamos que um rapaz, ele se precipita e ele deixa uma moça apaixonada por ele. Quantas mulheres frustradas porque ficaram apaixonadas e foram julgados para escanteio. Quantos homens também decepcionados, né, frustrados, amargurados, deprimidos, porque se apaixonaram, alguém despertou o amor dele e depois não era ele, e ele ficou frustrado. Quantas mulheres estão, né, sem motivação para a vida, achando que a vida não tem sentido? Amados, um número muito grande das pessoas que tiram a própria vida, que suicidam, que entram em depressão, uma grande parte tem a ver com o amor frustrado, amor que não deveria ter brotado, que não deveria ter nascido. Muitos tiram a própria vida por causa disso, muitos se tornam violentos, agressivos e às vezes até assassinos porque foram precipitados, não estavam maduros para amar. Estão entendendo? Não estavam maduros para amar. A precipitação é o caminho mais curto para o fracasso. A precipitação é o caminho mais curto para o fracasso. É o caminho mais curto para uma derrota. E a palavra de Deus está dizendo: calma, não se apresse, não fique desesperado para casar logo, cedinho, começou a namorar e vai casar logo. Não, calma, deixa o amor amadurecer. Espere você conhecer bem quem é este rapaz, quem é esta moça. Saiba com quem você vai se casar. Amados, quando eu fui me casar, eu morava sozinho. Meus pais moravam numa outra cidade, centenas de quilômetros de distância. E eu não tive oportunidade de conversar com meu pai muito a respeito de casamento, não. Mas antes de casar, ele foi lá e ele só teve uma pequena palavra comigo, que até hoje eu ainda menciono. Eu falo essa palavra. Ele disse assim: Antônio, você está noivo, vai casar, não é isso? Eu disse: sim, eu vou. Ele disse: olha, sempre conheça a moça e saiba de onde ela está vindo, o que ela está trazendo da família dela para o seu casamento. Só isso que ele falou. O que ele estava dizendo? Não tenha pressa, calma, fique atento, olhe os detalhes, porque quando você casar, você está escolhendo biblicamente, estou falando biblicamente, claro, né? Você está escolhendo alguém para viver eternamente, até que a morte separe. Até que a morte separe. E esperamos que nem a morte separe. Esperamos que Jesus volte e arrebate logo os dois, né? Muito melhor, não é não? É ou não é? Muito melhor. Juntos, para que isso aconteça, é preciso ter uma maturidade e uma visão de amor que a Bíblia nos dá também. Também no livro de Cantares, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, o verso de número 2 diz assim: como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre as jovens. Comece a pensar comigo. Onde você encontra o lírio? Nos jardins.
Onde você encontra o lírio? Não é? Na frente da casa, nos lugares bem cuidados, bem bonitos, onde o jardineiro está cuidando. Mas ele está dizendo, esse lírio aqui é no meio dos espinheiros. Está falando que o amor, esse amor que amadurece, que é concretizado numa maturidade, numa consciência madura, ele olha para a moça e fala, estou colhendo uma flor perfumada, delicada, que pode estar no meio dos espinhos. Muita gente passa por esse versículo e não para pensar. Lírio não é para nascer no meio dos espinhos. Lírio é para estar no jardim. Mas e para colher esse lírio? Não é fácil. As mãos vão se machucar. As mãos vão sangrar. A dificuldade é grande. Certamente que ele vai enfrentar dificuldades. Vai ter um momento que ele vai falar, meu Deus, para que eu fui me meter nesse negócio de casar? Para que eu fui me envolver com casamento? Olha o tanto de dificuldade. Eu tenho que trabalhar que nem um condenado, senão não dá para pagar o aluguel. Não dá para pagar a conta de luz, e conta de gás, e conta de água. Agora ainda tem conta de internet, e vai, né? E conta de supermercado. Eu tenho que trabalhar muito, é muito espinho. Mas aí quando ele olha, fala, mas vale a pena. Eu colhi um lírio maravilhoso. Aleluia. O sacrifício que eu estou fazendo é pouco. Eu faria maior. Sabe quem colheu um lírio entre os espinhos? Jacó. Na Bíblia, não foi? Ele trabalhou de sol a sol 7 anos. Porque ele amava Lia. Ele amava. Esperou 7 anos. No final dos 7 anos, quando ele foi casar, ele foi enganado pelo pai da noiva. O Labão era esperto, passou a perna nele e falou, olha, não vai levar não. Se você quiser levar essa noiva, tem que trabalhar mais 7 anos. Ele podia ter falado, trabalho não, eu arrumo outro por aí, muito mais barato. Eu acho muito mais barato por aí. Eu acho alguns por aí que eu não trabalho nem 1 ano. Vou trabalhar 14, já trabalhei 7. E não levei. Vai que no final dos 7 o Labão me passa a perna de novo. Ele disse, tudo bem, eu vou pagar. Mas primeiro você me dá a noiva, eu caso com ela e depois eu pago. E pagou. Casou e pagou mais 7 anos. Os espinhos não o fizeram desistir. Quando o seu casamento, meu irmão, estiver passando por dificuldade, lembra desse texto. A palavra de Deus nunca disse que você casaria para ser eternamente feliz. Não, não é assim não. Você vai encontrar espinhos no casamento, vai encontrar amarguras, vai encontrar decepções, vai encontrar dores no casamento. São os espinhos, mas é no meio dos espinhos que você colheu o lírio para a sua vida. Eu sei que as mulheres estão achando muito legal, mas o verso 3 fala, aumenta, né? Muda. Diz assim, Cantares capítulo 2, verso 3 diz assim, como uma macieira no meio da floresta, é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Onde você sabe que a macieira, claro, é a planta que produz a maçã, né? Maçã que a gente compra, que a gente gosta, que a gente ama. No geral, todo mundo gosta da maçã. Poderia ser uma outra fruta, como, sei lá, mangueira, que, né, também é outra que a gente gosta, mas aqui está a macieira, uma fruta popular, comum, amada por todos. Onde é que se produz maçã? Onde é que a macieira cresce? Num pomar. Ela é plantada num pomar. Não se espera achar um pé de maçã no meio da floresta amazônica ou da Mata Atlântica.
Nem no meio do cerrado não se espera. Ela é uma planta cultivada. Se ela é cultivada, ela vai produzir bem aonde? Num pomar, onde ela é adubada, onde ela é podada na época certa, onde é colocado os adubos, né? A irrigação, tudo na hora certa, aí ela vai produzir. Agora, imagine a Sara pequenininha, frágilzinha do jeito que ela é, delicada. Imagina que ela sai para fazer trilha no meio da floresta e se perde. De vez em quando tem gente que se perde, sabe disso, né? De vez em quando o pessoal sai e se perde. Tem gente que se perde sozinho, outros perdem em grupo, e é um sofrimento, gente. Depois que se perde no meio de uma floresta, quem vai para fazer trilha no meio da floresta tem que levar alguém que conheça, né? Tem um guia especializado, porque se perder, o sofrimento é grande. Imagine, a Sara saiu toda empolgada, fazer uma trilha no meio da floresta, se perdeu no meio da floresta. Se perdeu, grita, socorro! Aquela vozinha delicada, ela só ouve o eco, socorro! Nada. Depois de um certo tempo, começa a bater o medo. Concordam? O medo. Você sozinho, ela sozinha, no meio de uma floresta, vai bater o medo. Ela está andando, cai um galho de árvore ali, ela pensa que é logo uma onça pintada. Daquele frio na barriga, os cabelos ficam todos arrepiados de medo. Não é uma onça, ela vai andando, todo o barulho que ela ouve é amedrontador. À noite, quando escurece, é um perigo, pode vir uma cobra para picá-la, pode vir um animal, né, perigoso e atacá-la, e ela vai ficando cada vez mais insegura e medrosa no meio da floresta. E a fome, andando, gastando energia, andando para um lado, andando em círculos, né? Andando para um lado, andando para o outro, gritando, gastando energia, e a fome vem. Aquela fome enorme, nada para comer, até que de repente, o improvável acontece. No meio da floresta, ela olha, não acredita. Um pé de maçã, uma macieira, no meio da floresta, carregada de maçãs maduras. Ela olha para aquilo, ela até esquece que está perdida. O texto está dizendo que a mulher fala assim: olha, você é a minha macieira, o seu fruto é doce. Ela chega, apanha a primeira maçã, come, que delícia, e come a segunda, mata a sua fome. E diz mais: na sua sombra eu descanso. Sombra está falando de cuidado, de proteção, de cuidado, de proteção. Ela então se senta ali, daqui eu não saio mais. Na hora que me acharem, eu estou aqui, porque aqui eu tenho alimento, eu tenho sombra, eu tenho proteção. Pode demorar 1, 2 dias ou 3, mas eu estou segura. Que analogia linda, gente. Que analogia maravilhosa. A mulher que olha para o homem e fala: ele é a minha macieira no meio da floresta. Eu não vou procurar mais nada. Pode aparecer um rapaz mais bonito, pode aparecer um homem mais rico, pode aparecer um outro que fala mais bonito, mas eu não vou nem olhar, porque eu estou protegida, eu estou cuidada, eu estou guardada. E o homem, claro, que tem que se colocar como uma macieira também. Eu vou cuidar dessa mulher, eu vou proteger esta mulher, eu vou dar para ela condições de ela estar segura debaixo do meu cuidado. Quem orienta isso? É a palavra de Deus, é a palavra. Mas, pastor, na modernidade agora, a mulher gosta de trabalhar fora, a mulher quer ser empoderada. Gente, não confundam. A mulher empoderada que trabalha fora não precisa ser obrigatoriamente uma mulher que não confia, não se sente segura debaixo do cuidado do marido.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não sou contra as mulheres trabalharem fora, não. Eu sou contra se tornar uma feminista, que não aceita o cuidado do marido, que acha que o marido não pode cuidar, não pode estar junto, nem quer, muitas vezes nem quer ficar debaixo do cuidado dele. A palavra está dizendo: olha, o teu marido é a macieira que você encontrou no meio da floresta, no meio de todos os homens é o que você encontrou. Amados, que haja no coração de cada um de vocês, e no coração do Rodrigo e da Sara, este pensamento, ele dizendo: pode acontecer espinhos, podemos passar por provações, por dificuldades, mas ela é o meu lírio, ela é o lírio perfumado, delicado, que eu estou colhendo no meio das dificuldades. E ela, da mesma maneira, ele é a macieira, cujo fruto é gostoso, é saboroso ao meu paladar, e debaixo dessa sombra eu me descanso. Quem criou o lírio foi o Senhor nosso Deus. Quem criou a macieira? O Senhor Todo-Poderoso. Então, glória a Deus por ter lhes dado esta bênção. Antes de passar a palavra para o pastor que vai passar para o ofício, eu vou pedir que vocês fechem os seus olhos. Quero orar por eles. Senhor maravilhoso, que momento sublime, momento bom, momento em que a tua palavra foi colocada para o casal no dia do seu casamento. Entendendo, meu Deus, que casamento não deve ser tomado inadvertidamente, não deve ser tomado de forma inconsequente, porque o amor ele deve ser despertado na maturidade, na consciência, no compromisso. E a partir daí, meu Deus, os princípios que nós lemos no livro de Cantares, do lírio entre os espinheiros e da macieira no meio da floresta, que se torne real na vida de cada um deles. Que eles possam, meu Deus, na sua vida cotidiana, no dia a dia, alimentar esses valores, os valores cristãos, de uma vida cristã, de um casamento cristão, e que possam colher bênçãos sem igual, bênçãos sem medida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Santo Nome do Senhor. Em continuidade com